Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para trazer mais uma aula sobre gestão de pessoas e a aula de hoje nós vamos trabalhar a comunicação e os processos comunicacionais. Então, nós vamos dar sequência à nossa aula anterior, em que nós já trabalhamos os processos da comunicação. Nós já entendemos de que forma que acontece a comunicação a partir do momento em que ela sai do emissor e chega, até o seu receptor. Entendemos os canais, entendemos o ruído, entendemos todo o processo em que é preciso se ter, para que a gente consiga de fato uma comunicação eficaz, certo? Então, nós vamos um pouquinho adiante hoje que nós vamos falar sobre a comunicação e os seus processos. Mas antes de iniciar sobre esse assunto específico, eu gostaria de voltar um pouquinho só atrás, em que a gente situa então os 5 pilares de gestão de pessoas, E a comunicação, ela faz parte de um desses pilares fundamentais que englobam a gestão de pessoas. Então, seguem comigo nesse material que a gente vai continuar assistindo sobre a importância da comunicação para o âmbito empresarial. E vale lembrar, a partir da nossa aula anterior, que a comunicação ela está envolvida como um todo dentro de uma organização, dentro de uma empresa. É preciso que a gente entenda a potência, que a gente entenda a importância, de fato, da comunicação dentro da empresa a partir de um funcionamento global, Porque quando a gente não tem uma comunicação eficaz, certamente a gente vai aí modificar ou interferir, criar interferência entre as diversas áreas, os diversos setores e criar situações, inclusive, conflituosas, Então, para falar da importância da comunicação, vale lembrar que ela segue o pilar, inclusive, da motivação, Porque pessoas motivadas estão engajadas com o quê? Com a missão, os valores de uma organização, estão engajadas com a sua cultura. Por quê? Para eu conseguir entender essa importância, essa necessidade, até que ponto eu preciso cuidar com essas questões da comunicação na minha empresa, eu preciso também entender o quê? Os valores dessa minha organização, eu preciso entender os valores, a missão dessa empresa, Eu preciso entender as políticas que estão por detrás dessa minha empresa para que eu possa me adequar a ela, E de fato ter uma comunicação mais eficaz, certo? Então, para a gente começar, eu trouxe para vocês aqui hoje a direção da comunicação. E nós vamos ver que quando a gente fala em comunicação, então, numa organização, nós vamos situar, daqui a pouco vocês vão ver, pensar no nível de hierarquia, Nós vamos pensar na hierarquia organizacional para a gente começar a pensar de que forma que surge, de que forma que acontece essa direção de comunicação dentro de uma empresa. E aí elas são chamadas de comunicação descendente, elas são chamadas de comunicação ascendente e comunicação lateral. A comunicação descendente e ascendente, elas vão acontecer na vertical, no seu hierograma, e a comunicação lateral vai acontecer de uma forma horizontal. Segue comigo aqui o desenho que a gente vai conseguir retratar. Então, tá aqui o desenho da nossa organização e a gente vai perceber a questão do funcionamento dessa comunicação. A comunicação descendente, então, pessoal, percebam comigo, ela vai de cima para, de cima para baixo, ou seja, nós vamos pensar uma comunicação descendente, partindo do topo de um nível mais estratégico da minha organização, para os níveis mais operacionais. Então, assim, por quem são usados esse tipo de comunicação? São usados pela liderança, pela chefia, pelos executivos da minha organização, E qual que são, então, os atributos? Como que ela funciona? Para que ela vai acontecer?
ela vai servir então, ou ela vai ser usada a partir desses líderes, desses executivos, para quê? Para fazer com que a comunicação necessária seja transmitida a partir dos seus níveis de hierarquia, de cima para baixo. E aí, ela vai servir para quê? Para que essas pessoas possam atribuir tarefas, né, aos seus subordinados, fornecer informações sobre o funcionamento da empresa, fornecer informações sobre situações corriqueiras mesmo do dia a dia, informar sobre as políticas empresariais, identificar os problemas que estão acontecendo a partir dos seus setores, né? Então, dessa forma é que essa comunicação vai acontecer. Então, vem lá de cima e vem descendo os níveis hierárquicos até chegar no meu nível operacional, certo? Aí aqui ao lado, olha, nós temos a comunicação ascendente. Então, ascendente de ascender. Então, a gente vai pensar no nível operacional para o alto escalão da minha empresa ou para os níveis mais elevados da minha organização. Dessa forma, a gente também tem uma comunicação vertical, né? Porém invertida. A descendente surge da maior para o menor e a ascendente ela vai do meu operacional até as funções de alto escalão da minha organização, certo? E nesse sentido, o retorno também acontece. Por quê? De que forma que esse meu operário, né, vai fazer com que a comunicação também seja efetiva e também chegue onde ela precise, né? Ela vai, então, seguir o seu nível de hierarquia a partir de uma função vertical, tá? E aí, deixa eu voltar aqui, porque esse negócio... Tá. Então, aí, como que acontece, né? Então, ela vai ser usada para quê? Para que os operários possam, então, passar aos seus chefes, passar aos seus superiores sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas no decorrer daquele dia, sobre os pontos que precisam melhorar em determinadas situações, sobre as metas diárias, sobre as metas semanais, de como tem acontecido, como tem sido a realização disso, como tem, né, mostrar as suas dificuldades. Toda essa comunicação, então, a partir daquilo que é executado, ela vai sendo transmitida para o alto, né, até que chegue lá em cima com a informação que é necessária naquele momento. E agora a comunicação lateral. Essa comunicação já é uma comunicação horizontal, ela acontece no horizonte, percebam. Então ela já não consegue, ela não acompanha mais essa graduação de níveis hierárquicos, de cima para baixo, de baixo para cima, mas sim na sua lateralidade. Ela vai trabalhar então com uma ideia de uma comunicação que vai acontecer onde? Entre os níveis, né? A partir de uma questão horizontal. Então, são membros de um mesmo nível que se conversam, que se completam, ou até mesmo com outro grupo, mas que esteja no mesmo nível hierárquico. Percebam. Aqui, então, né, nós temos aqui a partir desse desenho a ideia de cargos, né, de uma liderança. E aqui nós temos uma outra liderança com seus respectivos subordinados, certo? Mas esses de baixo seguem então uma mesma linha horizontal, ou seja, esses conversam entre si e ainda podem conversar aqui com o outro do outro grupo, né? Mas na mesma linha. E aí, vale lembrar a importância dessa comunicação, né, as vantagens e suas desvantagens. O que acontece aqui? A vantagem que é vista nesse ponto dessa comunicação lateral é que, de repente, essa comunicação ela pode fluir de uma forma mais rápida, né? Esse feedback ele pode surgir também de uma forma mais rápida, mais eficaz, porém, desde que os seus superiores estejam de acordo com o que esteja acontecendo, eles estejam cientes, né, daquilo que está sendo realizado entre eles, para que eles também não possam ultrapassar os seus limites, né, conforme o seu grau de hierarquia, conforme aquela função
que ele desempenha na empresa, né? Porque as tomadas de decisões, como nós sabemos, elas podem ser pensadas, elas podem ser discutidas, mas elas devem ser estudadas, né, juntamente com o superior, e não tomar uma decisão e colocar em ação sem o domínio, sem o aval, né, dos seus superiores. Então, é dessa forma que vai acontecer aqui a nossa comunicação. Então, só para revisar, comunicação descendente, do mais alto para o meu nível operário, né? A ascendente que vai de baixo para o alto escalão. Então, essas duas ocupam uma posição vertical. E a posição horizontal, que é a comunicação que acontece em linha horizontal, aqui, ó, entre os grupos de mesmo nível de hierarquia, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação interpessoal. E aqui eu vou falar de comunicação e não de relações. Relações é um outro assunto que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Então, a comunicação, como nós também já vimos na aula anterior, ela vai seguir alguns padrões, né? A gente já falou da comunicação oral, da não verbal, da gestual, entre outras. Então, aqui nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a comunicação interpessoal, trazendo aqui 3 formas mais utilizadas pelas empresas, né? Que é a comunicação oral. O que seria, então, essa comunicação oral, né? É o momento em que a minha empresa utiliza para comunicar com os seus membros através da oralidade, né? E aí, essa comunicação oral também apresenta-se algumas vantagens. O que é? Quando eu comunico com os membros de uma forma oral, percebam, eu consigo rapidamente fazer com que essa minha mensagem seja transmitida e fazer com que ela alcance aquelas pessoas em que eu preciso, né, comunicar de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida. Só que existe aí uma desvantagem desse tipo de comunicação, que é o quê? Seria a questão da preocupação no sentido de que, se eu faço uma comunicação que de repente precise atingir outras pessoas, né, ou um grupo de pessoas, pode acontecer que nesse momento a gente perceba aquilo que a gente já viu lá naquela dinâmicazinha do telefone sem fio, que é, você comunica, você transmite uma mensagem através da sua oralidade, e à medida que ela vai passando para outras pessoas, né, pode ser que ela chegue de uma forma completamente diferente daquilo que realmente foi transmitido. E aí, na verdade, podem gerar algumas outras dificuldades, conflitos, né, entre grupos e entre equipes dentro de uma empresa. Temos a segunda, então, que é a comunicação escrita. Essa comunicação escrita é bastante utilizada também nas empresas. A gente tem uma imagem aí de uma pessoa, né, através do WhatsApp. Então, é um tipo de comunicação escrita, que são os meios em que as empresas utilizam para se comunicarem, né, entre eles e entre outros membros, outras empresas, enfim. Que é o quê? São os memorandos, são as cartas, é a utilização hoje dessas ferramentas tecnológicas que as empresas têm, né? Então, a forma de se comunicar de uma maneira escrita. E aí, o que seria de vantagem a partir dessa comunicação escrita? Entende-se como vantagem nessa comunicação o ato de que, quando você escreve, você registra, certo? Quando você registra, você tem algo tangível, você tem algo que é capaz de, dias depois, semanas depois, meses depois, comprovar que houve aquela comunicação, que houve aquela solicitação, que houve aquele pedido, né? E aí você cria uma comunicação mais segura entre os membros, tá? E qual que seria uma desvantagem desse tipo de comunicação? É justamente essa rapidez da informação, né? Esse feedback. Por quê? Porque quando eu escrevo um e-mail, eu não sei se a pessoa vai me responder daqui 1 hora, se ela vai demorar um dia, se ela vai demorar 3 ou talvez uma semana. Então, essa comunicação, ela é bastante importante, mas aí, como tudo, né, a gente apresenta as vantagens e as desvantagens. Interessante pensar que
Não existe aquela comunicação que ela é a principal, né? Todas esses tipos de comunicação, elas devem ser utilizadas no âmbito organizacional, cada uma dentro daquilo que é estabelecido e buscando, sim, resgatar aquilo que é de mais importante. Quer dizer, isso eu preciso com muita agilidade, com muita rapidez, né? Então eu acho que talvez se eu ligar lá para a pessoa, se eu falar, enfim, isso vai ser resolvido com uma necessidade agora. Mas eu posso pensar que no segundo momento eu posso fazer o registro dessa minha comunicação, né? Então eu posso partir para uma comunicação escrita registrando aquilo que aconteceu, aquilo que foi acordado entre ambos. E ainda temos a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela parte também de uma comunicação verbal que já tem acontecido anteriormente. Como, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, né? E você fala com essa pessoa, quando ela te responde, mesmo que de forma oral, você percebe na questão dos gestos dela, né? Ou na expressão facial, aquilo que de repente ela está querendo, aquilo que ela está sentindo, né, em relação àquele comando que você de repente está levando ali naquele momento. Por exemplo, você foi pedir alguém lá da sua empresa para realizar algo, mas aí você destinou que ela te entregasse esse resultado com 40 minutos. De repente essa pessoa está se sentindo, né, naquele dia já com o dia cheio, bastante atarefado, enfim, e ela vai fazer para você uma cara tipo, meu Deus, como que eu vou fazer mais isso hoje, né? Então, essa expressão, esse modo de que você percebe no outro aquilo que ele quer transmitir, é então chamada comunicação não verbal. E ela acontece de uma forma também bastante constante, não só nas empresas, né, mas como no nosso meio como um todo. Então, essa comunicação não verbal vai partir dessas expressões, que vai trazer para a gente uma mensagem, né, que seja boa ou ruim. Ela vai trazer a questão dos gestos. E eu quero dizer que é bastante. A gente precisa pensar nessa comunicação também de uma forma bastante séria, porque eu vou até situar aqui, vou trazer essa imagenzinha para a gente falar sobre isso. Vocês percebem nessa imagem, olha, pessoas de diferentes formas, né? E a gente fala assim, o corpo fala. Então, vocês veem pessoas que estão mais relaxadas, mais tranquilas, né? Outras vocês veem que estão observando o papel, quer dizer, estão preocupadas, fazendo ali uma leitura. Outras estão preocupadas com a questão do horário. Olha, esse cara que a gente olha aqui, ele está preocupado, né? Uma outra, não sei, para mim ela expressa que ela está cansada, ela já, sabe, ela precisa dar uma levantada, não sei. Então, eu quero demonstrar com isso aqui que de fato, o nosso corpo ele fala, né? Então, isso dentro de uma empresa isso é bastante sério, porque em determinados momentos, em determinadas situações, isso pode trazer danos, né, para aquele momento que talvez que deveria ser saudável, de repente vai tornar um ambiente, uma situação desagradável entre as pessoas. Por quê? Supondo, então, que você está diante a um cliente e aí esse cliente te faz uma objeção, te coloca alguma coisa que para ele tá complicado, tá difícil e ele não tá gostando, ele te fez uma pergunta, enfim, que você naquele momento não tenha gostado, né, da forma com que ele colocou, da forma com que ele falou. E aí percebam, se você não consegue ter esse controle, né, sobre esses seus gestos, sobre esses movimentos, sobre tudo aquilo que vai envolver esse momento de troca de comunicação, ele pode perceber que de repente você não está, sabe, não está afim, né, de resolver o problema dele, está indisposto, enfim. Então essas questões da comunicação como um todo, seja ela oral, seja ela escrita, seja ela não verbal, elas precisam ser percebidas com um grau de importância muito interessante. E é o que eu falo para vocês em sala de aula o tempo todo, né? A gente consegue perceber isso no próprio contexto de vivência nossa do dia a dia. O quanto que a comunicação ela é importante. O quanto que ela pode ser eficaz
e o quanto também que ela pode se perder no meio do caminho se a gente não consegue executar, né? Se a gente não consegue proceder de uma maneira clara, né? Tirando o máximo de ruídos que possa acontecer aí entre a mensagem e entre quem vai receber essa mensagem. E é isso aí, pessoal. Então, a aula de hoje eu venho trazer para vocês esses conceitos. E eu gostaria que vocês pegassem a apostila, então, da página 7 à página 11 e fizessem uma leitura para a gente continuar o assunto ainda sobre comunicação nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto, é somente um abração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.